Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por essa realidade em nossas vidas, por essa verdade. Isso é a realidade, essa é a nossa verdade. Isso fala muito da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Colossenses 1,13 diz que Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É onde nós estamos. É onde você está. É onde você está. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a nossa vida não é mais a mesma. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua glória. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado por Tua vida, Pai, em nós. Obrigado porque nós somos mais que vencedores. Obrigado porque o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias. Nós somos livres. Aleluia! Oh, obrigado, Pai. Oh, porque tudo aquilo que você tem colocado nas nossas mãos prosperará. 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 Oh, aleluia! Te rendemos graças, Espírito Santo da verdade. Obrigado, porque você nos inspira a ter a mente de Cristo. Você nos inspira a andar como Cristo andou. Você nos inspira a ser melhores a cada dia, nos aperfeiçoando, nos trazendo as informações preciosas do Teu reino. Obrigado, Cristo, pela Tua rendição, pelo sangue que foi derramado, pois nos trouxe uma nova realidade. Nós Te damos graças nesta noite e cultuamos a Ti, Senhor, em reconhecimento de quem Tu és em nossa vida. E damos graças, levantamos as nossas mãos santas, em sinal de rendição ao sacrifício do Cordeiro, aquele que ressuscitou e vive e reina para sempre, que conduz as nossas vidas em triunfo, em vitória, em sucesso. A cada dia vamos crescendo mais e mais, avançando no pleno conhecimento da Tua verdade. Aleluia! Somos uma igreja livre. Somos uma igreja livre. Somos a igreja do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Oh, a enfermidade não pode imperar a nossa vida. A doença não tem lugar no nosso corpo. A miséria não mais faz parte de nossa vida. A escassez foi banida da nossa vida. A tristeza saiu da nossa vida. Mas o Cristo, Ele trouxe a paz, Ele trouxe o seu amor, a sua justiça,
e nos fez co-herdeiros com eles da promessa. E hoje usufruímos de uma vida feliz, porque reconhecemos tamanho amor. Obrigado, Pai. Te damos graças. Em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos aqui para cultuar a Ti. Espírito Santo, faz conforme você queira fazer. Nós somos o Teu povo, a Tua igreja. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Aleluia. Aleluia, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nesse lugar para cultuar ao Deus em reconhecimento daquilo que Deus representa para cada um de nós, irmãos. Quem seríamos cada um de nós se não fosse o nosso Deus? O que seria de nós se esse conhecimento não tivesse nos alcançado? O que seria de nós se a palavra de Deus não fosse revelada para os seus filhos? O que seria de nós se o Espírito Santo não habitasse dentro de nós? O que seria de nós, irmãos? Sabe, você é um privilegiado. Você é muito precioso aos olhos do Senhor. Sabe, irmão, porque Ele nos escolheu quando nós não valíamos nada. Nós não valíamos nada, não merecíamos o amor dEle. Não merecíamos nem sequer uma gota de sangue que foi derramada por cada um de nós, pela humanidade. Sabe, é motivo de louvor, de alegria, de estarmos aqui hoje. Viemos aqui, irmãos, para cultuar a Deus, para dar a Ele o que Ele mais precisa, de toda a honra e de toda a glória, e dizer que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Redentor e que Ele vive e reina para sempre. Essa é a nossa motivação, irmão, de estar aqui. É reconhecer que nós não estamos deste mundo de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas nós temos um dono. Nós temos um Pai que cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Nesse mês de abril nós estamos estamos compartilhando com os irmãos, trazendo essa palavra, irmãos, a respeito da vida. A respeito não só da vida, mas da importância daquilo que Deus conquistou para cada um de nós. E a pergunta é: a minha vida valeu a pena? Você pode responder para você mesmo? Talvez algumas pessoas ainda pensam ou tenham dúvida que a sua vida valeu a pena. É possível que tenha algumas pessoas que estejam em meio das coisas naturais ainda, com seus pensamentos ainda arraigados às coisas naturais. As circunstâncias muitas vezes nos levam a ter dúvida a respeito disso, mas eu quero te dizer, hoje é o dia de quebrar barreiras. Hoje é dia de nós quebrarmos as informações erradas e trazer a realidade do nosso espírito, na nossa mente, que Deus fez algo precioso pela nossa vida e ela vale a pena. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sempre quando nós pensamos que a nossa vida valeu a pena, sempre eu me levo, irmãos, ao passado. E eu olho para a minha vida antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. São duas fases da nossa vida. Quem você era antes de conhecer Jesus? Mas eu não estou querendo dizer apenas que você conhecer Jesus, mas eu quero dizer que quem você era antes de ter entregue a sua vida para Jesus, de ter feito Ele seu Senhor e seu Salvador, porque isso faz toda a diferença. Muitas pessoas conhecem Jesus, mas conhecem um Jesus da sua maneira, conhecem um Jesus da sua forma, conhecem um Jesus da forma que alguém apresentou para ele. Mas nós devemos conhecer a Jesus, esse que morreu na cruz. Nós queremos conhecer Jesus, esse que deu a sua vida por mim. Esse Jesus que transformou a nossa vida,
que fez ela valer a pena. Esse Jesus que até eu encontrar com Ele e entregar a minha vida a Ele, daí para frente tudo se transformou, tudo se fez novo. E as coisas que outrora tinha na minha vida como pecado, como coisas que Deus não aprova, isso ficou para trás. E a minha e a tua vida foram restauradas, porque Cristo resolveu se entregar. Porque Cristo resolveu um problema que só Ele poderia resolver. Queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Como é bom, irmão, fazer parte do plano de Deus. Como é bom saber que nós estamos inseridos num propósito. Como é prazeroso saber que nós não estamos desgarrados, não estamos sendo marginalizados, mas nós estamos no centro da vontade do Senhor. Os seus olhos estão postos sobre as nossas vidas. E nós precisamos cuidar dessa vida que Deus colocou dentro de nós, porque é a vida de Deus que nos faz caminhar rumo ao que Ele tem para nós lá na frente. E Romanos, no capítulo 8, versículo 17, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então nós precisamos entender que, como filhos de Deus que nós somos, precisamos compreender, lembrar do sacrifício naquela cruz, para que também com Cristo, Cristo que ressuscitou, que nós ressuscitamos também com Ele, para que futuramente nos gloriaremos na sua perfeita ascensão. Cristo, Ele pagou um preço. Pagou um preço e não foi algo natural. Foi algo espiritual. Mas foi necessário Ele abrir mão de si mesmo, de quem Ele era, para que Ele pudesse encontrar a forma exata que estava no coração de Deus, para que as coisas acontecessem, para nos atingir, para nos resgatar, para nos alcançar. Porque, irmãos, se nós pararmos para analisar a vida de Jesus, toda sua trajetória de vida, nós podemos pensar e parar que a nossa vida valeu a pena. Porque tudo que Jesus fez foi em prol de ensino, em prol de mostrar quem Ele era e para quem Ele veio, fazendo os milagres, desmanchando as obras de Satanás, desmanchando sofismas, desmanchando argumentos errados, pensamentos errados, trazendo uma novidade de vida e querendo implantar no coração das pessoas, mas alguns rejeitaram as verdades dele. Mas mesmo assim ele não retrocedeu, mesmo assim ele permaneceu firme, porque ele tinha um propósito. Ele veio com uma missão, para resgatar a humanidade, para devolver para cada um de nós o privilégio de estar com o nosso Deus frente a frente, para resgatar a nossa identidade espiritual, para trazer novamente a autoridade ao qual nos foi delegada, que foi perdida no jardim. Então Cristo, ele veio com essa missão. Sabe que ele não olhou para os comportamentos daquelas pessoas que estavam rodeando ele
Ele não olhou para o temperamento de alguns discípulos, ele não olhou os defeitos, ele não olhou os problemas, mas simplesmente ele veio para acolher, ele veio para avançar na palavra, no ensino, e que essa palavra ela sai da boca dele com tanto poder, com tanta virtude, que transformava os pensamentos das pessoas e atraiu aquelas pessoas para perto dele. Mas tudo ia chegar a um final. Então, quando ele faz 30 anos de idade, ele começa a entender que o seu propósito, o seu plano estava perto de se concretizar. E ele começa a tratar com seus discípulos, falar, ensinar coisas que iam acontecer futuramente. Ele não foi pego de surpresa por Deus, pois ele já conhecia qual era o seu propósito aqui na terra, irmãos. Sabe, irmãos, de tudo isso que a Bíblia fala, que está escrito nos testemunhos, que está escrito em todos os evangelhos, tudo isso é por causa de mim e de você. Nós fomos alcançados. Há uma outra geração que vai ser alcançada. Depois outra geração que vai ser alcançada. Até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Valeu a pena a nossa vida? Sim, valeu a pena. Vale a pena a nossa vida, vale a pena o dia a dia com Cristo, irmãos. Vale a pena. E para deixar isso bem mais claro, eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos reviver um pouco da decisão de Jesus, porque não foi uma decisão fácil. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 36, eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos ver Cristo, o Jesus, o Filho de Deus, passando pelos mesmos problemas, como um homem natural. E eu trouxe esse texto, irmão, para que você possa entender o porquê que vale a pena a nossa vida. Diz assim, versículo 26, capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou com o seu rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Verso 40. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Eu creio, irmão, que esse texto ele relata a aflição, a tamanha angústia que Cristo estava vivendo naquele momento. Sabe, irmãos, nós precisamos um dos outros. Jesus precisou aqui levar 3 pessoas para ajudar ele nesse momento, para auxiliar ele nesse momento. E escolheu Pedro e mais 2 pessoas.
Jesus, quando ele se recolhe, disse assim: fiquem aqui, vigiem, porque eu vou ali orar. É porque ele sabia que ele estava precisando de alguém que chegasse perto com ele. Sabia que os discípulos não entendiam nada, apesar de que Cristo já tinha falado através da ceia, através de momentos, Cristo já tinha falado desses momentos que iam acontecer, mas eles estavam meio que no mundo da lua, não conseguia discernir o tempo e nem as coisas. E Jesus estava tão em sintonia com aquilo que estava para acontecer, que a Bíblia diz que ele estava em tamanha tristeza, numa angústia grande, ao ponto de morrer. E ele consegue levar 3 pessoas com ele ali para aquele lugar, e ele diz: vigiem que eu vou ali orar. E ele vai orar, e quando ele retorna, irmãos, o que é que ele encontra? Dormindo. Preocupado com o quê? Ciente de quê? Sabe que muitas vezes, mesmo nós como crentes, só conhecedores da palavra, muitas vezes nós estamos como esses 3. Diante das circunstâncias, diante das coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós sabemos que Cristo, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Salvador. Nós já sabemos disso, porque já passou a história, mas eles não sabiam aqui. E muitas vezes nós estamos agindo de forma negligente, como aqueles 3. E Cristo volta pela primeira vez e vê eles dormindo. Se vocês não conseguem, nem um momento orar, vigiar, Cristo vai orar novamente. E a aflição dele era tamanha, irmãos. Queria que você seguisse o meu raciocínio. A aflição dele era tamanha que por 3 vezes ele faz a mesma oração. E qual era a oração? Pai, afasta de mim esse cálice. Se não for possível, por 3 vezes ele faz a mesma oração. E pela segunda vez ele volta e encontra eles dormindo novamente. E pela terceira vez ele volta dormindo novamente. Jesus levou os 3 para o auxiliar a ele, para ajudar a ele. Não que eles fossem resolver o problema, irmão, não é isso. Mas Jesus estava querendo o auxílio deles, para pelo menos eles orar e interceder, para que tudo aquilo que acontecesse, Jesus tivesse força suficiente para encarar, para permanecer firme, como ele permaneceu. Porque o próprio Deus deu a ele a força e a sabedoria de se render como filho de Deus e se entregar. Por isso, irmãos, que a nossa vida vale a pena. Porque toda vez que nós olhamos para nós mesmos, nos dias de hoje, daquilo que Cristo fez há 2000 e poucos anos atrás, não foi uma história que ficou simplesmente anotada em algum livro e se perdeu com o tempo, e perdeu a validade, e perdeu o sentido, e perdeu o valor. Não, irmãos, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Ela é hoje a palavra que nos guia, que nos conduz e que nos preserva e que nos faz viver a eternidade que está à frente para cada um de nós. Porque essa palavra ela é viva, ela é uma verdade absoluta, acima de qualquer tipo de verdade que está imperando nessa terra, irmãos. Por isso que nós precisamos entender e enxergar, não com tristeza, irmãos, não com tristeza, mas esse momento de entrega. Certo que ele estava triste, angustiado, porque ali ele era um homem natural. Ele tinha que passar por esses momentos, seus sentimentos eram como de um homem natural, era normal, mas existia uma graça sobre a vida dele. Existia uma convicção dentro do espírito dele. Ele sabia o qual era o motivo pelo qual ele ia se render. Ele não olhou, ele não quis entender, ou não quis perceber
o tamanho do seu sofrimento, das dores que ele ia enfrentar dali por diante. Mas ele resolveu se entregar pelas nossas vidas. É por isso, irmãos, que vale a pena viver essa vida em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, talvez tenha alguém aqui que não entrou ainda para o reino do céu, porque não abriu o coração, não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e muitas vezes fica se perguntando, será que vale a pena mesmo? Se você está aqui nessa noite, é dia de salvação para você. É dia de um encontro genuíno com a palavra. É dia de um encontro genuíno com aquele que te sarou, que te curou, que te salvou. Então existe um tempo de nós abrirmos a nossa boca. Existe um tempo de nós entendermos que a nossa vida não vale a pena viver sem Cristo. Não vale a pena nós vivermos uma vida vazia, porque Cristo, ele pagou um preço por cada um de nós. E foi um preço de sangue, não foi ouro, não foi prata. A gente vai ler daqui a pouco aqui algumas verdades que o próprio texto fala a respeito. Dessas verdades, irmão, que mudou a nossa trajetória de vida. Aonde você estaria se Jesus não resgatasse você do império das trevas? Aonde eu estaria? Jesus fez a parte dele, você abriu o coração, você entendeu o propósito, entregou a sua vida para ele. E hoje você vive numa jornada em busca de uma perfeição, com o intuito de chegar em algum lugar. E que lugar é esse? Qual é a tua esperança nessa vida? Qual é a tua esperança? Qual é o teu foco de viver uma vida em Cristo? Nós não vivemos em Cristo simplesmente por viver, mas vivemos em Cristo porque existe uma razão, existe um porquê. Porque o que Cristo preparou para nós, irmãos, é algo tão grande, é algo tão imensurável, é algo tão esplendoroso, é algo tão grande, irmãos, que os nossos olhos não podem enxergar. Sabe o que tem preparado para cada um de nós, irmãos? Eu quero te dizer algo, não perde por nada. Porque nessa jornada é possível que a gente enfraqueça, é possível que a gente queira voltar atrás, é possível que a nossa mente dê um retrocesso, mas eu quero te dizer, mantenha-se firme na promessa, na palavra. O sangue de Cristo, ele pagou um preço por você. Muitas vezes nós estamos querendo, irmãos, abrir mão da nossa própria vontade. Muitas vezes nós estamos querendo dar um passo atrás, porque tantas coisas, tantas informações. Mas Cristo, ele fez algo por você, perfeito. Perfeito. Ele conquistou algo para você, perfeito. Perfeito. Ele nos escolheu. Ele nos elegeu como o seu povo. Ele nos chama de filhos. E ele não só nos chama de filho, mas ele reparte tudo aquilo que ele tem para conosco, através das suas preciosas promessas. Aleluia, irmãos. Sabe, irmãos, isso, eu não tenho palavras para expressar tamanha admiração ou valorizar essa palavra. Porque, irmãos, se você tem filhos, vocês têm um sentimento nobre por cada um deles. E você quer vê-los como? Fluindo no melhor. Esse é o sentimento de Deus para conosco. Sabe, irmãos, e quando o olhar de Deus está em nós como filhos, e quando nós vemos ou nós
falhamos em algumas coisas, há uma tristeza no coração do Pai. Sabe, irmãos, quando nós muitas vezes queremos voltar atrás, nós estamos, de certa forma, desconsiderando o sangue e o sacrifício que foi derramado na cruz. Nós precisamos ser diligentes quanto àquilo que nós fomos eleitos. Nós precisamos valorizar essa vida que Deus colocou dentro de nós. Saia daqui hoje, irmãos, com uma consciência de que você é um privilegiado, que você é um escolhido de Deus. Sabe, irmão, por outro lado, o diabo não vai ficar satisfeito com essas coisas. Ele vai querer sempre pelejar contra nós. Mas eu quero te dizer, aquieta teu coração. Ele não é páreo para nós. Amém? Nenhuma arma forjada do inimigo, irmão, prevalecerá contra a igreja do Senhor, irmãos. Isso é uma verdade, é uma palavra que foi dada. Assim como Deus separa as águas do mar da terra, com a força da palavra, do poder da palavra, assim é. As armas do inimigo não poderão, irmão, nos alcançar. Nós somos preservados, nós estamos blindados, porque não foi por ouro e prata que fomos comprados, foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Uma nova aliança foi realizada, uma aliança de sangue que foi feita por mim e por você, para mim e para você, nos inserindo dentro desse reino que é perfeição. Sabe, irmãos, às vezes a gente não se acha nem merecedor, porque é tanta coisa, é tanto benefício, é tanto amor, é tanto cuidado, é tanto zelo, que a gente às vezes para de dizer, eu mereço tudo isso, Senhor. Merece, merece. Você merece tudo isso. Você merece tudo isso, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Você é especial para Ele. E por isso que nós estamos aqui, irmãos, como igreja, como família, como corpo de Cristo, para multiplicar essa palavra, para alcançar outras pessoas. Sabe quantas igrejas neste momento estão pregando a palavra, no Brasil afora, no mundo afora? É um bombardeio no inferno. Cada pessoa que está falando da palavra de Deus, ensinando de uma forma, falando de um tema diferente, mas trazendo a realidade do sacrifício de Cristo para as nossas vidas. Aqui na Grande João Pessoa temos umas 8 igrejas, pastor. 8. Grande João Pessoa. 9 igrejas. Verbo da Vida. Temos outras denominações também. Imagine, irmãos, nesse momento, o inferno sendo saqueado. Tanta palavra sendo lançada nas igrejas. Tantas palavras sendo lançadas, irmão, como verdade. Desfazendo as obras de Satanás. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas com câncer, muitas pessoas doentes, muitas pessoas falidas, muitas pessoas um morto-vivo. Mas a vida está saindo das bocas dos pastores, dos ministros que estão ministrando a palavra. Há uma vida, há um poder na palavra de Deus, de ressurreição, de fazer ressuscitar sonhos, projetos. Porque o intuito de Satanás é de nos enfraquecer, é de nos tirar de nós, pelo menos a vontade e o desejo de crer no nosso Pai, no nosso Deus, trazendo circunstâncias, trazendo situações difíceis. Mas a minha e a tua fé deve estar embasada na palavra de Deus. A minha e a tua fé, ela deve estar alicerçada
em um Cristo que reina e que vive. Cristo morreu, mas ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou, ele está vivo. E nesses dias, não sei se na minha geração vou alcançar, mas alguém vai alcançar. Vai ver ele vindo pelas nuvens. Eita, que coisa linda. Você imagina, você vivendo a palavra de Deus, você renunciando à sua carne todo dia você matando um pouco de você para viver uma vida de santidade, viver uma vida de obediência à palavra, viver uma vida de reconhecimento do sacrifício de Cristo. Eita, e daqui a pouco as trombetas começam a soar. Lá vem Jesus. E você olha assim, eita, chegou o meu dia. Isso é a realidade, irmãos. É o nosso amanhã. É o nosso amanhã, é o nosso futuro. É uma realidade verdadeira. Você creia nisso. Por isso que você não pode pestanejar. Você não pode duvidar. Mesmo que as coisas estejam ruins. Mesmo que haja uma palavra contrária. Joga ela fora. Fica com a palavra certa. A palavra da verdade, irmão, porque funciona. Essa palavra funciona. Essa palavra tem poder. Há poder. Há um poder sobrenatural nessa palavra, irmãos. Quando ela é falada, quando ela é crida com o nosso espírito, irmãos. Ah, irmãos, como eu queria colocar isso dentro da sua cabeça. Receba, em nome de Jesus. Receba a fonte que você precisa para desmoronar as circunstâncias de Satanás. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a palavra poderosa que desfaz todo intento de Satanás. Você é a autoridade maior. Você é o que Cristo pagou para você ser, com o seu sangue. Não fique cabisbaixo. Não fique com vergonha, seja ousado. Fale para Satanás quem é ele, onde está o futuro dele. Diga a ele quem você é. Você é maior. Você é maior. Aquele que habita em você é maior. Aquele que habita em você é maior. Viva essa realidade. Nós não estamos brincando de ser uma igreja, mas nós somos verdadeiros filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros das promessas de Cristo. E essas promessas, irmãos, foram feitas para cada um de nós. Não é porque você está sentado aqui no fundo da igreja que você não tem importância. Você tem importância tanto quanto quem está pregando. Nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo há lugar para todos. Jesus disse, espera aí que eu vou ali procurar lugar. Eu vou preparar lugar para cada um de nós. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele quer te encontrar pronto. Ele quer te encontrar com coragem. Ele quer te encontrar com um pensamento assim, com expectativa, dizer, Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou aqui. Senhor, não demorou não, eu estou pronto. Ele quer te encontrar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Porque foi o sangue, irmãos, que conquistou esse lugar para nós. Nós vivíamos de uma forma vazia de viver, mas hoje nós podemos encontrar dentro de nós a presença de um Deus que me ama, que te ama, que te ajuda,
que te auxilia. Meu irmão, quem está te afligindo? Quais são as palavras que falaram capaz de tirar a tua tristeza? E foi que chegou até você nesses dias? Palavras mal faladas, que foi capaz de dizer assim: não vale a pena mais. Tudo é pequeno, irmãos. Tudo isso não é nada. Tudo isso que tem chegado para você, para mim, como uma flecha, querendo roubar a nossa alegria, querendo dizer que tudo isso é conversa. Ei, irmãos, isso é mentira. Amém? Isso é mentira de Satanás. Amém? Porque aquele que colocou a alegria dentro de você, aquele que te fez justiça de Deus, foi ele, foi Jesus Cristo, irmãos. Se ele colocou, irmãos, ninguém vai tirar. Amém? Há um fruto do Espírito dentro de você, porque o Espírito habita dentro de você, o próprio Deus habita dentro de você, você tem uma vida de Deus dentro de você, irmãos. Agora, irmão, nós precisamos ser diligentes com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. Precisamos preservá-los para esse grande dia. Para esse grande dia. Eu já estou concluindo. Abra comigo em Mateus, capítulo 26. Aleluia. Jesus não foi pego de surpresa, irmãos. Não foi. Apesar dele, naquele momento, ele dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas espera aí, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. Muitos momentos nós vamos enfraquecer, irmãos. Tem momentos que nós vamos querer baixar a guarda. Mas espera aí, Cristo está dentro de mim. Por um momento Jesus quis enfraquecer. Não, Pai, faça a sua vontade em mim. Não é a minha vontade que prevaleça, mas é a tua vontade. E lá em Mateus, ele deixa isso claro, irmão, porque aqui aconteceu antes do Getsemane. Deixa eu aqui molhar as palavras. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção aos que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Ele sabia o que estava para acontecer. E ele disse aos seus discípulos, preparando-os para esse grande momento. Mas Pedro e os 2 filhos de Zebedeu não estavam nem aí. Mas Jesus estava no foco, estava alinhado com o propósito de Deus. Deus não desistiu de nenhum de nós. Quando Deus pensou em desistir, Ele olhou para uma família de Noé, homem temente a Deus. E aquilo mexeu com Deus. Rapaz, vou preservar a minha criação. Vou dar uma nova oportunidade à minha criação. Eu vou separar essa família, porque nele eu encontrei graça. Eu encontrei fidelidade, eu encontrei temor. Aí Deus vai preservar a família de Noé. E o que aconteceu com os outros?
que vivia uma forma de viver dissoluta, de qualquer forma, vivendo ao seu bel prazer, vivendo da forma que eles achavam que era perfeito viver daquela forma. Morreram, irmãos. E da família de Noé começou uma nova geração. E aí veio gerações e gerações, gerações e gerações. A palavra sempre a mesma. O poder da palavra sempre operando. Gerações e gerações. O poder da palavra se mantendo firme. A promessa se cumprindo. Gerações e gerações. Gerações e gerações. Gerações e Deus o mesmo. E suas promessas as mesmas. O cumprimento as mesmas. Até chegar em 2023. Onde nós estamos hoje aqui, recebendo a mesma palavra que os discípulos receberam antes de Jesus ser morto. Essa palavra é poderosa. Amém? Essa palavra tem o poder de mudar as nossas vidas para melhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. A minha vida, irmão, não vale a pena porque eu tenho bens materiais, porque você tem bem material, porque você tem um bom apartamento, porque você tem um bom carro, porque você tem uma família feliz. Não é só isso. Isso aí são consequências do que ele conquistou para nós, irmão. E é lícito que nós provemos de tudo isso aqui na terra. Mas a minha vida vale a pena porque Cristo pagou um preço por ela. Amém? Cristo pagou um preço, por isso que a minha vida vale a pena. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. O que nos sustenta, irmão, é essa palavra. O que nos mantém de pé, perseverando, crendo, persistindo, sempre com o coração alinhado ao de Deus. É a palavra de Deus. Porque essa é a palavra que me faz refletir e dizer: valeu a pena a minha vida. Vale a pena viver essa vida em Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 17 e 25, você pode abrir comigo. Aleluia, eu já estou concluindo. Nós vamos ler apenas esse texto aí, mais um. Nós vamos glorificar ao Senhor. Nós vamos exaltar o nosso Deus, porque Ele é merecedor, irmãos. Veja o que diz esse texto. Por isso que nós precisamos nos manter perseverantes sempre, todos os dias. Eu sempre gosto de dizer que a cada dia eu carimbo meu passaporte para a eternidade. Porque todo dia o diabo se levanta, mas todo dia Deus se levanta também. E o diabo cai. E todo dia eu carimbo meu passaporte para a eternidade, irmãos. Veja o que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 17, até o 25. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Eu estou lendo na versão NVT. Não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Você não está aqui por muito tempo. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo,
Mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade. Tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Verso 23. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem a eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como um capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que nos foi anunciada, irmãos. Aqui retrata tudo aquilo que Cristo fez, irmãos, e traz a nossa lembrança a promessa de uma vida futura. Queria chamar aqui o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos cultivar, irmãos, essa vida a qual Deus nos consagrou, a qual Deus nos entregou. Nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo, mortificando a nossa carne a cada dia, colocando a nossa carne no devido lugar e permitindo que o Espírito nos guie ao nosso espírito, ao nosso homem interior, falando e nós sendo conduzidos, meu irmão, a desfrutar de coisas boas da parte do Senhor, porque nós pertencemos ao seu reino, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. A minha vida pertence a Ele, a sua vida é dele. Não tira a tua vida das mãos do Senhor. Não faça coisas que desagradam ao Pai. Cultive esse momento, essa vida eterna. Persevere. Não olhe para os lados. Não olhe para trás. Permaneça firme. Não dê ouvidos aos ventos fortes, mas dê ouvido à palavra de Deus. Queria concluir com esse texto aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7. E todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que você tem, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos dias. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo for revelado. Aleluia! Queria que você ficasse de pé. Aleluia! Glória a Deus! Fechasse seus olhos. Pai querido, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Recebemos a tua palavra, Pai, que é poderosa para saciar a nossa fome, para nos deixar mais dependentes de ti, Senhor.
para blindar a minha mente de todo pensamento maldoso, para colocar a minha carne no meu lugar, no lugar em que ela precisa estar, Senhor, mas que o meu espírito fique livre, para em contato com o teu espírito possamos revelar quem verdadeiramente tu és. Queremos te dar graças, queremos dizer, Senhor, que nós acreditamos na tua ressurreição, acreditamos que tu és o corpo vivo, cremos na redenção dos pecados da humanidade, Pai, através do sacrifício de Cristo.